Oi, eu sou a Priscila, eu tenho 43 anos e eu me autodeclaro puri. Mas até eu chegar nesse momento, nessa maturidade de me autodeclarar puri, levou um bom tempo. Foi uma jornada aí de autoconhecimento e de reconhecimento da minha história familiar materna, né? A maioria das pessoas que têm ascendência indígena vem de linhagem materna. Isso é muito fácil de entender quando a gente percebe a história do Brasil, né? Essa miscigenação forçada que aconteceu entre as mulheres e, né, os homens foram escravizados ou assassinados e as mulheres foram integradas, né, nas famílias de uma forma violenta que não deixa de ser um estupro. Por isso, inclusive, a minha avó não queria contar essa história, assim, foi muito difícil para ela. Toda vez que eu perguntava, porque eu ouvia as conversas entre os adultos desde pequena, que a minha bisavó tinha sido pega no laço. Minha avó dizia que a mãe dela tinha sido pega no laço. E o que é isso, né? Como que pega uma mulher no laço? Quando eu tinha uns 17, 18 anos, estar envolvida já, ou ter um olhar mais crítico à questão do feminismo, me fez querer entender um pouco melhor. E aí eu consegui um dia sentar com a avó e pedir: vó, né, tô aqui com papel, caneta, sentei com um caderninho, eu queria ouvir a sua história. Até que ela chegou nesse momento de contar que a mãe dela tinha sido trocada. Ela disse trocada, mas a gente entende que na verdade ela foi vendida por um fazendeiro. Fez uma oferta para a mãe e para o pai dela, que eram indígenas, né, de mãe e pai indígenas, e essa minha bisavó, que chamava Rosária Leonora da Conceição, ela foi trocada por um cargueiro de milho e meio alqueire de feijão. A avó ainda lembrava até o detalhe do valor que a mãe dela teve, né? E a mãe dela tinha 13, 14 anos, era uma menina jovem. E para os pais fazerem isso com uma menina jovem, provavelmente o grupo estava com fome, né? Estava passando realmente necessidade. Porque o povo puri, eles é um povo nômade. Mas claro que a gente aí já está falando de 1820, 1830, então já tinha muita influência do colonizador europeu. Então vários hábitos do povo original já tinha sido misturado, né? Eles foram sendo expulsos dos territórios originários deles. E esse fazendeiro, ele já era casado, já tinha a família dele, então ele comprou a minha bisavó para, enfim, pedófilo, né? O que ele queria, isso era naturalizado na época, até hoje isso ainda é um tabu, imagina na época, né? E aí essa minha bisavó, ela com 15 anos engravidou da minha avó, desse fazendeiro, que é a famosa Dona Lica, né? A minha avó não foi criada pela mãe dela, porque a madrinha dela, que na verdade era a tia dela, irmã desse fazendeiro que comprou ela, quem criou ela, porque como esse fazendeiro era casado, a esposa dele não admitiu, né, uma filha bastarda. E a minha avó foi criada como empregada doméstica dessa madrinha. Mas minha avó tão submissa, né, ela foi tão moldada para ser dócil e não se subordinar, que ela nunca percebeu que ela era herdeira daquela família, né, mesmo filha bastarda ela tinha direitos. Porque é isso, né, escravizado e manipulado emocionalmente e privado de informações. E para eu descobrir qual era a etnia, porque a minha avó só dizia que era índio, assim que eu fiz essa conversa com a avó, eu fui no Museu do Índio e fui entender os registros de quais povos viviam naquela região e vi que era o povo puri. E aí eu fiquei com essa história na cabeça. Nossa, então eu sou descendente de puris. Muitos anos depois, a minha família paterna é de origem italiana, e aí eu resolvi fazer a cidadania italiana. Aí eu pensei, gente, mas são 5 gerações que o meu ancestral italiano chegou no Brasil e eu tenho documentação, inclusive eu sou reconhecida mundialmente, né? Por que eu não sou puri? E aí eu mudei meu jeito de falar. Porque eu não sou descendente de italiano, eu sou italiana. Por que eu sou descendente de puri? Eu sou o puri. E aí agora eu me assumo puri, tanto quanto, né, me assumo italiana e brasileira, enfim. Eu gosto de pensar nessa questão da cidadania planetária. É muito importante que a gente que tenha essa história familiar de ascendência indígena, que a gente reconheça e se assuma mesmo indígena e reconheça e conheça a nossa história, apesar de ser uma história dolorida, porque mexe sim na ferida do feminino, né? Mas a gente precisa se curar, e curar, quando a gente se cura, a gente cura nossas gerações anteriores.
E também tem uma questão mais pragmática, que quando a gente se assume indígena, quando a gente se assume puri, a gente aparece nas políticas públicas, aparece nas estatísticas. Essa estratégia de invisibilizar a nossa história ancestral. E o povo puri foi um povo que foi considerado extinto, justamente porque foi sendo integrado dessa forma, né? E essa vergonha moral, e aí tem o papel da igreja também, né? Das mulheres que são filhas bastardas, como a minha avó, terem vergonha dessa história e se calarem, e toda essa submissão do feminino fez com que o povo desaparecesse. E agora, mais recente, já final da década de 90, 2000, que começou a aparecer novamente no censo do IBGE, pessoas se autodeclarando puri. Então, como é importante que a gente se assuma para poder aparecer e ser realmente respeitado nas suas peculiaridades, porque a partir do momento que a gente se autodeclara, a gente se reconhece como povo e vai encontrando as afinidades. Quando a gente para refletir, a importância da nossa ancestralidade ainda está muito presente no nosso dia a dia.